Romanos, capítulo 13. E digo isto a vós outros que já conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 11. A exortação de Paulo quanto às autoridades foi um adendo extremamente necessário. Diante do cenário político em que se encontravam, os judeus possuíam um profundo sentimento de revolta contra o governo romano. Havia uma tensão acerca do regime de leis e impostos instituídos pelo império. Contudo, ao afirmar que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, o apóstolo refreou prováveis rebeliões e conteve os ânimos exaltados. Um bom servo de Deus tem por obrigação ser igualmente um bom cidadão, mostrando respeito pelos governantes e pagando o que lhes é devido. O limite de nossa obediência às autoridades terrenas está no que disseram os apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Por sua vez, o cumprimento da lei de Deus deve reger a vida do cristão. O amor, mais uma vez, além de ser apresentado como fundamento da lei, também é o seu cumprimento. Se o fim da lei é Cristo, e Ele é a fonte de todo amor, a conclusão de Paulo faz todo sentido. Quando interrogado sobre qual seria o maior dos mandamentos, Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Jesus também apenas repetiu as suas palavras ditas no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18. Ou seja, o que Paulo falou não era algo novo, mas a confirmação do que já estava escrito, de que o cumprimento da lei é o amor. E o fato de Paulo citar alguns dos 10 mandamentos nos dá um recado bem claro, você não acha? Na sequência de seu pensamento, ele afirmou que os primeiros cristãos eram conhecedores de algo em comum. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Este tempo de que Paulo se refere vem do grego kairos, que significa tempo certo. Acreditando que Jesus poderia voltar em sua época, o apóstolo exortou o povo de Deus a estar preparado, dando-lhes algumas orientações quanto à devida conduta dos que aguardam a bendita esperança. Andemos dignamente, como em pleno dia. E listando uma série de pecados, ele apela com a palavra inicial da maioria dos mandamentos de Deus: não. Em resumo, o que Paulo quis dizer neste capítulo é que todos os que hão de herdar a salvação não devem faltar com respeito às autoridades e nem deixar de pagar a todos o que lhes é devido. Não devem praticar o mal contra o próximo. Não devem ter comunhão alguma com as obras das trevas. Não devem andar em orgias e bebedices, nem em pundicícias e em dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Não devem dispor em nada para a carne no tocante às suas concupiscências. Mas dentre tantos nãos surge uma ordem positiva: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revestir significa vestir novamente, cobrir, tapar, envolver, recobrir.
Dá a ideia de que um dia já esteve vestido, mas que agora nu precisa ser revestido. Fazemos parte da última igreja profética e já está mais do que na hora, meus irmãos, de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Tirai os olhos deste mundo vil e de sua podridão. Olhai para cima e contemplai o alto e sublime. Clamai para que sejais revestidos das vestiduras brancas de Cristo, porque o amor prático é o resultado da manifestação das vestes da perfeita justiça de Cristo Jesus em nós. Assim como a nossa obediência às autoridades terrenas devem ser por dever e de consciência e não por causa do temor da punição, semelhantemente, a nossa obediência à lei de Deus não deve ser por medo do juízo final, mas por amor àquele que já nos salvou. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, revestidos das vestes da justiça de Cristo. Rosana Garcia Barros.